Olá pessoal, eu postei um vídeo sobre minha infância e causou muito impacto, muitas pessoas que muito solidariedade comigo. Muito obrigado, eu agradeço aqui pelo seu carinho, seu amor. Mas não sente pena, não é uma questão de que eu sofri, que eu já superei. Eu volto a dizer o seguinte, que muita gente tem a experiência parecida comigo. O que acontece? Nossa, quando você nasce, você tem uma ficha de evolução, não é? Não digo que a gente tem mãe, que pai, que merece. Na verdade, é a gente que procurou desse caminho para a formação, né? Que justamente minha mãe e meu pai me formou desse jeito que eu estou, né? Talvez às vezes não deu certo, você pegou um caminho errado, vai na droga, e você vai repetir na outra vez, provavelmente, né? O mesmo quem cai na lama, quem cai no labirinto, né? Nos maus caminhos, um dia que você pode voltar, se você sai do labirinto, você vira o guia turista do labirinto. Você já pensou isso? Deus ainda usa você. Então, os sofrimentos, as dores, é justamente para eu ajudar as outras pessoas a superar nessa dor, né? O Chico Xavier jamais se tornar o Chico Xavier se não tivesse esses sofrimentos que ele sofreu com a madrasta, né? Eu li a história dele e fiquei muito emocionado. Que eu falo assim, ainda bem que eu sofro menos que Chico Xavier, né? Ele escreveu 400 livros de graça. Se torna a missão dele, se a mãe dele, ou madrasta dele, for um pouquinho melhor, talvez ele não está nesse caminho, provavelmente. Eu lembro muito que a vacina propõe, né? Você vira a esquerda, parte a cerca, direita, parte cerca. Então tem um labirinto guiando você chegar único lugar certo para você passar lá, tomar a vacina. Então, como não sabemos nosso caminho, provavelmente a gente encontra muitos obstáculos, né? Pensa comigo, se a vida fosse uma academia, que será a ficha, né? Quando você entra na academia, o professor vai ver seus músculos, né? São nossos defeitos que nossa a vida. Vamos dizer não. Nossos defeitos da alma projeta nossas evoluções, nossas famílias. Então, pai e mãe é como um ferro da academia. Por que eu tenho que puxar ferro? Porque eu vou fortalecer um músculo, não é? Por que o professor tem que pedir eu fazer glúteo, né? Tem mulher, por que tem que fazer glúteo? Provavelmente se você não tem a bunda, né? Porque é seu defeito define o plano de treinamento, né? O que o aparelho tem que fazer, o que o exercício tem que fazer, né? É engraçado, pessoal. É nosso defeito chama a projeção de evolução, né? É muito simples. Imagina que você fosse uma bola de cristal. No meio é Deus dentro de você. Isso é sua alma. Deus está no meio, projetando a luz divina. O seu defeito é como se sujeira que bloqueia a luz, né? Essa sombra projeta na frente uma imagem onde você vai nascer. Quanto mais você limpa dessa cristal, da sua alma, é mais fácil, provavelmente, que você tenha uma vida diferente, né? Não digo que é bom, tá? Não digo que essa vida seria, né? O último degrau é muito tédio também. Então, uma pessoa quase perfeita na academia, ele vai puxar muito mais ferro, né? Do que uma pessoa iniciante. A vida boa da academia pode ser um síndrome de Down, ou uma pessoa muito velha, não tem muito futuro, não é? Uma pessoa doente chega na academia, pega um peso bem leve, não é? Aí você fala, nossa, essa vida boa. Vida boa não quer dizer nada, não é evolução. A vida ruim é para evoluir melhor. Então, se você tem todas as virtudes, né? Faltou paciência, é só você treinar a paciência, por isso todo mundo enche seu saco. Já pensou isso? É sua falta de virtude, é seu defeito que puxa a ficha de academia. Eu chego lá para Bill, treina bíceps. Por que tem que treinar bíceps? É porque provavelmente eu não tenho bíceps, né? Então, pensa disso. Então, a nossa projeção de evolução faz nossa reencarnação. Claro,
E que eu queria mostrar isso, falando a minha infância, eu não quero fazer nada, né, de autopromoção, eu queria mostrar que não seja flecha, né, não seja ingrato, não seja enganado pela dor, né, ainda você é escolhido, ainda você é abençoado por Deus. É muito complicado dizer isso, né? Eu tenho um paciente, hoje é uma grande médica, é o chefe da UDI da HC da Unicamp, né? Não vou falar nome, mas ela teve um episódio, quando formou na medicina, no PUC São Paulo, e que 120 pessoas receberam diploma, menos a ela, ela não recebeu. E ela fica chorando, é só o PUC que só quer dificultar ela, né? Por quê? Porque tem uma parcela que ela atrasou, né? Imagina o pai trabalha, sustenta a família, 4 filhas, 2 fazendo medicina, é muito, muito difícil, não é qualquer um faz. Atrasou uma parcela e que o PUC invalidou, prova, a menina fez super bem a prova, né? Não tirou o primeiro lugar, acho, no segundo, será terceiro. Aí ela passou a prova, não tem nenhuma matéria atrasada. Só que, quando fazia essa prova, a parcela não dava regular o pagamento. Só uma parcela. E quando chegou no final, não tem nada que impedisse essa menina não receber diploma. Só que, desde diretor, desde PUC, Ministério da Educação, todo mundo quer chantagear ela. Ela buscou, procurou, todo mundo é sacanagem. Ou pedir dinheiro, ou pedir sexo. Né? Você quer formar, você quer receber diploma, então sai comigo. É sem vergonha. Só que é muito sofrimento para uma menina. Você vê, todos os homens são sacanagens. Com aquelas roupas bonitas, terno, clavado, não vale porra nenhuma. É uma merda. Você chega nesse momento, você fica desesperado. Quando eu atendi ela, já foram 6 meses sem receber. E os amigos dele estão trabalhando no Jundiaí, ganhavam um salário de 7 mil reais por mês. Pagava dívida do FIES, né? E eu falo, filha, você é escolhido por Deus, né? Como assim? Porque nenhum dessas 120 pessoas fizeram um curso intensivo de reconhece almas das pessoas, né? A única pessoa é você. Não tenha raiva dessas pessoas, mas você conheceu o lado negro do humano, né? O lado sombrio da sociedade, que a sociedade é corrupta, a sociedade só quer levar vantagem, só quer fazer sacanagem, né? Mas sempre tem pessoas boas para você ser. Então, as pessoas vão enxergar a sociedade durante a vida, demora 30, 40 anos. Você 6 meses, talvez 7, 8 meses. Você já conheceu outros, precisa conhecer a vida inteira. Quem é mais preparada, né? Você é o único escolhido por Jesus. Para reconhecer, dentro de tão pouco tempo, se tornar uma médica mais experiente com seres humanos. Outros 120 não. Você é a única que terá a experiência, né, de entender as pessoas, não é? De atender pessoas. Então, parabéns. Agora, se você está sabendo disso, Deus tem uma missão diferente para você. Então, aproveita esse tempo, faz academia, treina, melhora a sua condição física, porque daqui para frente você não sabe o que vier. Quando você receber diploma, vai ter muitos plantões para fazer. Será que você aguenta? Então, ela começa a treinar, né? Fazer exercício. Está aqui 1 mês. Ela me falou, Dr. Peter, eu resolvi o meu problema, recebi diploma, estou trabalhando. Então, é muito bom entender que Deus preparou para você, não olhar só pelo sofrimento, ok? Esse é um plano de Deus que treina nós, né? Através de sofrimento. Tem uma pessoa me mandou um vídeo mostrando que o treinamento de heróis, Homem-Aranha, Superman, tudo dessas pessoas sofreram na infância, né?
sofreram na alma, sofreram no corpo físico, e chegou um momento que queria desistir, né? E passaram muitas situações difíceis, e são semelhantes. Você foi humilhado, né? Quer desistir, depois tem crescimento, tem reconhecimento de Deus, então finalmente você se torna um herói, né? Não digo que eu já sou um herói, mas eu digo que todo esse caminho te prepara, que Deus tem um propósito para você. Só lá na frente você vai entender, ok?